Glórias a Deus, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus, engrandecido seja o nome do Todo-Poderoso Deus. Glórias ao Pai, glórias ao Filho e glórias ao Espírito Santo. E neste dia também declarando a sua autoridade, a sua soberania sobre todas as coisas. Tu és Deus e tu reinas sobre tudo, e nenhuma folha se move se não for pelo teu poder e autoridade. Você crê nisto? Aleluias? Creia. Aleluias? Creia. Porque esta é uma grande verdade. Tá certo? Glória a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que essa palavra alcance o mais profundo do teu ser, o homem espiritual, e venha trazer convencimento, vida, transformação, força, vida, aleluias, em nome de Jesus. E saiba que Deus te ama e tem o melhor para a tua vida. E se você não discerniu isso ainda, é porque você ainda está longe de Deus. Te aproxima do Senhor. Aleluias, te aproxima. Sempre esse convite de Deus é a decisão de você. Amém? Ele não pode te obrigar, porque amor e liberdade andam junto, mas pode te avisar, bater na porta e dizer: eis que estou à porta e bato. E se você abrir a porta do teu coração, da tua vida, eu entrarei e estarei para sempre contigo. Aleluias. Receba em nome de Jesus. E vitória é isso, é presença constante de Deus, é permanecer nele a cada dia e jamais largar a sua mão, tá certo? Muito bem, a palavra está aqui em 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Aleluias. E diz assim: naquele dia, ou naqueles dias, Ezequiel adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e disse: assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Aleluias. Pai Santo, em nome de Jesus, a tua presença, e no convencimento e assessoria do teu Espírito Santo, assim nos declaramos. Fala conosco, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Eu gosto muito quando eu prego, amado, usar a palavra de Deus. Eu ontem fui ali na igreja Nevan, aquilo que é bom eu tenho que dizer, tá certo? E é muito usado a palavra, as bases sobre aquilo estou pregando. Sempre preguei isso. Pegar um versículo e pregar uma hora, seria uma base, seria um alicerce. Aleluia. E muito bom ainda que eu estimule a igreja a levar a Bíblia e ler cada passagem, sabe? Amém, amados? Eu vou além, e não somente ler cada passagem, mas guardar essas passagens e chegar em casa, ler mais uma vez. E Deus vai acrescentar mais, além de tornar viva mais ainda aquela palavra no teu coração, que é tão necessária e tão decisiva, aleluia, para a nossa vida espiritual. Estamos numa caminhada, amém, amado? E não é de qualquer maneira, não é sem definição, sem determinação, sem, claro, estabelecer que nova vida estou vivendo agora. Se é a antiga vida ou a nova vida, porque o meio termo não existe, não se vai a lugar nenhum. Amém, amados? Então, as coisas são muito sérias para brincar com a nossa espiritualidade e com a nossa eternidade. E foi isso que a palavra abordou no princípio, sabe? Essa coisa estabilizada, que você se batiza, entra em aliança com Deus, mas não faz nada, a não ser
ir na igreja, sentar, assistir um culto, ir para casa e terminar ali. Então a palavra exortou as pessoas a sair dessa condição de morbidão e produzir. Reino de Deus é produzir. Aleluias. Reino de Deus é igreja. E cada um de nós somos membro desse corpo. Aleluias. Cada um de nós somos membro desse corpo. E cada um de nós, como membro, tem que produzir nesse corpo. E não há ninguém de fora, não há assistente. A igreja não é um teatro. Ela é um templo precioso que precisamos. Por isso Paulo fala, não deixei de congregar. Porque é importante, querido. Preciso parar de tirar as minhocas da cabeça, achar um lugar e ali se congregar, ali se submeter. Quando eu falo me submeter, não é a homens, mas a palavra de Deus. Aleluia, um lugar que prega a palavra. Então essa coisa que vemos hoje, eu tenho pregado tanto sobre isso. A igreja está em missão. Cada um de nós tem que contribuir, tomar o seu lugar. Então eu estou falando de quê? De vida. De vida. Aleluia. Agora, veja a palavra. Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa. Quer dizer, Deus está dizendo que isso vai acontecer se não colocar em ordem a sua casa. E a ordem da casa está aqui, querido. Não é a tua ordem, não é a tua vontade. Por isso Jesus declara que aquele que não negasse a si mesmo não vai entrar, não pode ser seu discípulo. É necessário nascer da água, sim, e do Espírito. Um novo nascimento no batismo, mas uma continuidade, onde buscamos a presença do Espírito Santo, porque não nos conformamos com a fraqueza, com uma derrota, com uma vida mórbida, sem sentido espiritual, e buscando a sua presença, para ir na sua dependência, ter o poder, está lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, recebereis poder ao descer sobre vós do Espírito Santo. Mas como receber poder se eu não busco isso? E nem tão pouco estou estimulado a isso. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então entenda, o que ele fala para Ezequias antes veja, prepara a tua casa, põe em ordem a tua casa. Por quê? Porque uma vida espiritual em desordem é caos. E quando é que é desordem? Quando eu estou seguindo o meu caminho, a minha vontade, o que eu sinto, o que eu entendo, o que eu desejo. E não é assim. Vida cristã é submeter-se completamente a Deus. É uma nova vida, não uma vida intermediária, não existe. Reino de Deus, e você é ou não é? E para ser reino, é necessário se render completamente ao reino de Deus. Arrependei-vos, essa é a palavra de Jesus, porque está próximo o reino de Deus. Próximo de nós, porque ele já veio. Essa é a mensagem para o mundo, e quem sabe para muito de nós também. Arrependei-vos, sai dessa, põe em ordem a tua casa. As ordens espirituais mostram dois tipos de pessoas cristãs. Uma casa totalmente em desordem, fora do contexto, onde quem está sentado no trono sou eu, mandando na minha vida, estabelecendo a minha justiça e fazendo o que eu quero. Mas a outra parte, a outra figura, existe uma casa na sua ordem, e quem está sentado no trono é Jesus. E tem uma palavra de Cristo que ele diz: por que vocês dizem, Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que vos digo? O pastor é que sabe a palavra. Eu não preciso, só quero ouvir o que ele fala, amém? A mensagem que ele mandar, leitura bíblica, meditação, em casa, amém? Priorizando o reino. Isso é com ele, é com a liderança, não é, velho?
né, querido? Todos nós chegaremos diante de Deus, do juízo de Deus implacável. E nós teremos que dar conta da nossa vida com Cristo, como igreja. O que fizemos com o nosso corpo, o que fizemos nesse tempo, o que produzimos nesse tempo, nada. Pois é, aleluia, pense sobre isto. Foi uma bênção. Eu tinha algo para confirmar hoje, onde estaremos ali, no Simões Lopes, no centro de tratamento, acolhimento, casa de acolhimento, Marcos e Marta, também levando a palavra, essa palavra também, e esse texto. A palavra vai ser outra com certeza. Ela se renova sempre, tá certo? Mas veja, eu estou trazendo aquilo que tu está trazendo, vida e não morte. Onde eu quero chegar, amado? Que a palavra de Deus vem de muitas maneiras para te tirar o pé do mundo, para te tirar o pé de uma condição errada. Então Deus, por graça e misericórdia, usa os seus servos para dizer para você, para comunicar para você essa maravilha que é a palavra de Deus. Porque na verdade Deus não quer que ninguém morra. E quando ele diz isso aqui é uma figura da eternidade. Não é uma coisa exclusiva naquele momento. Amém? Porque nós temos que estar preparados com a nossa vida espiritual, como está escrito, aleluias, com a nossa casa em ordem, não é de vez em quando, é todos os dias. É entrar de fato no reino, é estabelecer isso, e morrer para esse mundo, e nascer para Deus. Como é que está a nossa vida? Qual é o nosso perfil espiritual? Qual é? Pois é, aleluias, põe em ordem a tua casa, porque tu vai morrer. Agora a pergunta é o seguinte, e veja como essa palavra é espiritual, quem é que não vai morrer? Todos nós, nesse corpo morreremos um dia, amém? E se queremos ir a algum lugar, se queremos possuir o que Deus tem para cada um de nós, amado, é necessário a cada dia estar em ordem, não é de vez em quando, porque Cristo declara que se nós andamos dessa maneira, em cima e embaixo, quando estiver embaixo, Ele vem. Porque no reino de Deus não existe meio termo, ou você é, ou você não é. É necessário definir isso em nossa vida, seja eu, seja você, seja quem for. Então põe em ordem, porque ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora que Jesus virá como juiz implacável. Não pensa num juiz maravilhoso, sorrindo, não é? Aquele Jesus que você conheceu antes, aquele que suportou tudo na sua longanimidade. Ele veio para salvar, não para matar. Ele virá como juiz. E Deus, que é maravilhoso, não vem fazer justiça. Ele vai enviar o seu filho, que suportou tudo aquilo naquela cruz. Então você que está brincando no meio da igreja, pare de brincar. Agora, se tem alguém vindo fora, que não teve um encontro com Cristo, eu digo para você, pare agora. Porque esse dia será um dia terrível. A palavra declara que não haverá outro dia tão terrível que nem esse. Porque as pessoas cairão em si e enxergarão então que toda a oportunidade que tiveram foi por ralo. Não tem mais chance, é tempo de vingança, diz a Bíblia. Acabou a salvação, encerrou-se a graça. Quando Ele vem nas nuvens com poder e grande glória, acabou o tempo que nós tínhamos, seja para quem for. Então haverá um tempo de juízo, mas tão rápido, como um piscar de olhos. Quando vir dizer que Ele já veio, que está aqui ou acolá, não acredite, porque virá como um relâmpago, um piscar de olhos, e tudo acabou. Amém, queridos? A gente ouve tanta coisa, parece que o arrebatamento, a vida de Jesus, vai ser várias etapas, e muitas etapas, não é? Aí se cria fábula, historietas, para convencer de uma visão particular, de uma revelação particular. E diz a Bíblia que Ele virá num piscar de olhos, como um relâmpago, do Oriente ao Ocidente.
E acabou tudo. Sabe por quê? Porque Deus não perde tempo. Quem perde tempo somos nós. Vivendo uma vida mais ou menos com Deus. Onde deveríamos dedicar completamente a Ele. Mostrando quem somos. E realizando a sua obra nessa vida. Ninguém é chamado para ser assistente. Se você vai para a igreja, para um teatro, para com isso. Chegue antes. Ore pelo culto. Ore pelas pessoas. Ore pelo pastor. Ore pela palavra. Ore pelos fracos. Ore por aqueles que foram convidados e quem sabe estão em batalha e o diabo não quer que eles venham. Interceda. Quanta coisa tem que fazer, querido. Chegar com disposição, como Deus falou para Josué. Josué, te dispõe. É isso. Mas nós chegamos em cima da reunião, às vezes atrasado um pouco. Não temos comunhão. Não oramos por ninguém. Sem preocupação. Vida light. Maravilha. Oh, glória a Deus. Aleluia. A coisa é séria. Amém, amados? Não podemos perder o trem. Quando ele passar, temos que estar preparados. Por que será que Deus fala isso dessa maneira através da minha pessoa? Porque Ele não quer te pegar de surpresa. Jamais. E o reino de Deus exige, na verdade, aleluia, autenticidade. A cada dia, a cada momento. A partir do batismo é uma aliança. E você precisa buscar a cada dia isso. Preparação, unção, a voz do Espírito Santo. Andando com Deus, em tudo que você fizer, fazendo na presença de Deus, na direção de Deus. Desculpe, eu vejo um caos. Que Deus me perdoa. Me perdoe. Mas eu vejo no dia de hoje um grande caos. No mundo, não estou falando isso. Mas digo com amor no coração. Porque as pessoas frágeis, fracas, o mundo necessita de nós. Mas como é que vamos conquistá-los se eles não verem em nós a presença de Deus? Em nossos atos, atitude, amor, enfim. Me declara que Atos dos Apóstolos é tão grande o amor, é tão grande a comunhão, no partir do pão, no templo, uma igreja ativa, definida, que as pessoas, elas se alegravam com aquilo, ao verem aquele tipo, aquele nível de vida, e iam se aproximando, tornava muito mais fácil chegar em alguém. E hoje, como é que vivemos hoje? Como é que as pessoas nos veem hoje? Aí nós dizemos assim, é Satanás, é o inimigo, né? É claro que ele age. É só ele sim. Ele tem um grande parceiro hoje para isso. Deus te abençoe.